Meu livro e filme favorito ganharam uma nova versão esse ano pela Netflix, então hoje vamos falar sobre ela. Vamos falar sobre a nova série de Um Dia. Oi, eu sou a Lana, esse é o Mais Livros que Amigos e o meu cãozinho resolveu brincar agora. Ô, meu bichinho, agora? Deem oi pra esse cãozinho fofo. É ela que tá querendo brincar neste minuto. Fica aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Bem linda. Ai, que fofa, ó. Vem cá. Bom, vamos adaptar aqui pra que a gente consiga gravar, né? Então, é o seguinte, vocês lembram que no mês passado eu falei que eu ia reler Um Dia, porque ia ser a série agora no início de fevereiro. E saiu, eu assisti ela todinha ontem e eu tenho muito pra falar sobre. Mas antes, se tu não conhece a história, se tu não sabia que era um livro, tô aqui te apresentando. Ele foi lançado há mais ou menos uns 15 anos atrás e a história vai contar exatamente a mesma história que tem na série, que é a história de amor, o romance entre a Emma e o Dexter e como ele começou, como ele se formou e como finalmente ele teve o seu fim trágico. Adianto que este vídeo terá spoilers porque eu não posso falar de tudo o que eu quero sem contar nada do que acontece. Então, se tu não assistiu ainda, se tu não leu, se tu não conhece a história, vai assistir, depois volta aqui pra assistir esse vídeo, beleza? Então aqui a gente vai ter essa história de amor se desenrolando por 20 anos entre essas duas pessoas incríveis e maravilhosas, imperfeitas e perfeitas uma pra outra. Todo ano a gente vai ver essa história sendo contada em um dia específico, que é o dia 15 de julho, que é o dia que eles se conheceram. E isso é muito emblemático porque tem anos que eles nesse dia estão juntos, tem anos que eles não estão juntos, tem anos que eles estão brigados, tem anos que eles estão se sentindo nostálgicos sobre as coisas, mas é sempre um dia marcante e que de alguma forma impacta na vida deles dali pra frente. E aí, nessa trajetória, a gente vai ver duas pessoas que elas se gostam muito, elas se cuidam, elas se preocupam um com o outro, apesar de não estarem sempre juntos. Só que eles nunca ficam juntos realmente. Aquele romance, ele não acontece por muito medo dos dois, primeiro por medo da Emma ceder aos encantos do Dexter e aí ela virar só mais uma no caderninho e depois ser esquecida. Depois é medo de estragar a amizade. Depois é medo de... O Dexter tem medo de magoar a Emma porque ele acha que não é a pessoa certa pra ela. E, enfim, um monte de coisa acontece, uma vida inteira acontece até que esses dois conseguem, enfim, ficarem juntos. E aí a gente chega naquele final que é o maior trauma literário de muita gente e trauma cinematográfico também, porque a cena do final da Emma é... Nossa, é de cortar o coração, realmente. E aí, a gente tem aqui uma história de romance contemporâneo que começa lá nos anos 1900 e pouquinho e vai até os dias quase atuais. Na época que o livro foi lançado, eram os dias atuais, que eram 2011. Então, em 2011, eram os dias atuais. Enfim, né? Agora, eu preciso dizer o seguinte, eu tenho um carinho enorme pelo filme e eu acho que ele foi uma adaptação muito bem sucedida, muito bem feita, que deu muito certo. De verdade, essa adaptação deu muito certo. Ela cumpriu todos os requisitos para um fã do livro e foi além. Eu acho que a Emma e o Dexter do filme, que são a Anne e o Jim, eles conseguiram transformar os personagens do filme exatamente nas pessoas que a gente imaginava no livro e eles são a personificação desse casal. E eu acho que eles funcionaram muito bem juntos, eles tinham muita química. E eles conseguiram trazer as características e as cargas dramáticas para cada um dos personagens de uma maneira muito boa. E eu acho que isso é o que me dava mais medo de ver essa nova adaptação com série, porque eu acho que a primeira, ela já cumpriu exatamente tudo o que se esperava da adaptação desse livro. Além disso, a adaptação do filme, ela tem um ritmo muito bom, porque o livro, a gente sabe que ele não engata desde o capítulo 1. Ele leva um tempinho pra pegar ritmo, pra gente se apegar àqueles dois personagens, pra gente entender como a história vai ser contada, então leva um tempo. Já no filme a gente não tem esse tempo de adaptação, esse tempo pra se apegar nos personagens. Tudo tá ali desde o começo e eu gosto muito do ritmo do filme, eu gosto como o filme foi construído. Sim, eu acho que, obviamente, por ser um filme, por ter um tempo de tela limitado, a gente perde, sim, muitas cenas, muitas coisas que poderiam ter sido colocadas e não foram por conta de terem que ser feitas escolhas, né?
de coisas que são mais importantes, de coisas que impactam mais na história pra serem colocadas no filme do que todas as cenas que a gente gostaria de ter visto, né? E as cenas que foram retiradas no filme eu não sinto falta, então pra mim tá ok. Porém, na série a gente tem muito mais tempo pra desenvolver essa história. E aí é que entra o ponto. Por a gente ter todo esse tempo pra essa história ser desenvolvida, a gente acaba tendo um ritmo na série muito parecido com o que a gente tem no livro. E aí, às vezes, pode parecer que os primeiros episódios eles são lentos, eles são desinteressantes, a gente demora pra ter esse sentimento de apego com esses personagens. E aí tem um ponto que entra muito, talvez seja o meu apego ao filme, à adaptação original, que me faça ter esse receio com a série, é que eu tinha muito a visão da Emma e do Dexter, da Anne e do Jim. E eu acho que eles são as pessoas perfeitas para terem interpretado esses dois personagens na época que foi filmado o filme. Porque o Jim, ele passa ali, com o passar do filme, ele vai criando uma imagem diferente, ele vai se tornando um adulto responsável, um pai. Mas no início ele passa exatamente a vibe do Dexter do livro, que é um canalha. Ele é um canalha, e é isso, é um arrasador de corações. Enquanto na série, o ator que foi escolhido, eu acho que ele consegue transmitir uma boa parte do que é o Dexter, mas ele fica muito mais fofo, ele fica muito mais querido, mais simpático e muito menos canalha. Ele não tem nada de arrasador de corações, ele parece mais um filho único, mimado, que teve tudo e agora tem que escolher o que fazer da vida e não sabe o que escolher porque tem todas as opções. É basicamente isso, foi isso que eu senti dele. E aí eu senti muita falta daquele Dexter que era um canastrão, que era um malandro, que tava sempre em todas as festas. Parecia que o Dexter da série, ele tava sempre em todas as festas e se drogando muito pra suprir a falta e o medo que ele tinha de perder a mãe. Enquanto o Dexter do filme, ele é muito mais parecido com o que eu lembro, com o que a gente tem no livro, que é realmente tipo esse cara que quer aproveitar a vida, que eu sou jovem, eu posso fazer o que eu quiser porque eu ainda sou jovem. Tá tudo certo, eu vou beber aqui porque, cara, isso que é vida, sabe? Tipo, é esse tipo de pessoa. Enquanto na série a gente sente muito mais um Dexter muito mais sensível, muito mais se apegando nas festas, nas drogas, na bebida, pra tentar apaziguar um pouco o medo que ele sente da perda da mãe, o medo de não saber o que fazer da vida. E eu acho que isso muda um pouquinho a forma como esse personagem é construído. Porque, no final das contas, a gente tem um apego muito maior pelo Dexter. A gente cria uma simpatia, uma empatia muito maior por ele. E aí tem uma outra questão. Eu acho que a série ela ficou muito mais sobre a história do Dexter do que da Emma e do Dexter. No filme a gente tem exatamente isso, é a união dos dois, é a construção dessas duas histórias que vão se entrelaçar. Enquanto no filme é muito mais sobre o Dexter, na série, é muito mais sobre o Dexter, é sobre a história dele, o drama que ele vive, e muito menos sobre a Emma. A Emma fica realmente como um segundo plano, como um coadjuvante ali. E eu acho que no filme a gente tem essa divisão, esse equilíbrio entre os dois de uma maneira muito mais bem feita, muito melhor, eu acho. E eu gosto muito mais disso no filme também do que na série. No filme também a gente tem uma Emma que é um pouco mais empática, ela é um pouco mais simpática também, ela é mais fácil de a gente gostar dela. Enquanto na série a gente tem todas as características negativas da Emma do livro super enfatizadas. Então demora pelo menos uns 5 episódios pra Emma dar uma risada na série. E nessa hora eu tava conversando com a Caroline no WhatsApp, a gente tava falando sobre os episódios, e aí eu mandei pra ela, meu Deus, ela riu, Brasil, comemora! E aí, de repente, deu 2 minutos e ela foi grossa de novo. Então, eu acho que pesou um pouco a mão, pesou um pouco na barreira que foi construída pra gente gostar da Emma ali, nesse sentido, porque, sim, a Emma no livro, ela é sarcástica, ela é irônica também, mas é muito mais uma forma de se blindar, de se proteger, enquanto a Emma na série, ela parece só muito ranzinza, ela parece mal-humorada o tempo todo, enquanto o Dexter, ele tá ali o tempo todo como um Golden Retriever, ele é um cachorrinho, um Golden Retriever em volta da Emma, porque ela maltrata ele, ela trata ele mal, ela só faz comentários desagradáveis sobre ele, ela é irônica o tempo todo com ele, sobre o que ele gosta de fazer, sobre as coisas que ele se interessa. E aí,
ao mesmo tempo que ele tá sempre correndo atrás. E isso acaba nem fazendo sentido. Por que o Dexter gosta tanto dessa Emma se ela nunca trata ele bem? O que é isso? Esse magnetismo que ela tem sobre ele? Porque não dá pra entender. Ela não é legal com ele, ela não é simpática, ela não foi querida, em nenhum momento demora assim uns 5 episódios pra eles terem uma interação em que a Emma dá risada, que ela ri, se diverte verdadeiramente, enquanto as outras partes foi só ela cutucando, alfinetando ele. E isso me incomodou bastante, porque eu fiquei pensando, cara, nem faz sentido todo esse carinho que o Dexter sente por ela nessa série, porque ela é muito desagradável. E aí, isso foi um ponto muito importante, porque eu tinha muito medo de ver uma adaptação e não gostar desse casal. E aí foi exatamente onde entrou esse momento, porque eu pensei, nossa, eu não quero não gostar da Emma. Eu não quero não torcer por esse casal. Porque eu gosto muito do livro, da história do filme. Enfim, eu sei que eu sempre posso voltar pro filme, né? Mas tem algumas coisas ali na série que eu não achei que, tipo, não ficou tão legal. Por exemplo, David Nichols ele tem um arsenal de frases icônicas pra vida. Nenhuma delas foi usada na série, nenhuma delas. Tem a parte em que o Dexter diz que, se eu pudesse te dar só um presente, mas seria autoconfiança. Ou uma vela aromática. Ele tá falando sobre como ele gostaria que a Emma se visse como ele vê ela, como ele enxerga o potencial nela. E aí, essa parte não existe. Depois, a gente tem a frase que é da Emma, que é simplesmente a maior de todas. É a melhor frase que eu já vi na vida, que é ela, quando eles estão brigando e a Emma diz, Dexter, eu te amo muito, muito, e provavelmente eu sempre vou te amar, só que eu não gosto mais de ti. Quer dizer, eu te amo muito, eu te amo demais, mas eu não gosto da pessoa que tu se tornou, eu não gosto da pessoa que tu tá sendo agora, eu não gosto das atitudes que tu tá tendo. Então, sabe, é a gente entender que a gente pode amar as pessoas e não gostar do que elas estão fazendo, não concordar com aquilo. Gente, essas frases são ícones, elas são hinos dos anos 2010. Todo mundo que assistiu o filme, que leu o livro, estava indo assistir a série esperando ouvir essas coisas. E não teve, faltou. Tem a parte que eles estão na Grécia e aí o Dexter diz, o que aconteceu com a quedinha, com a queda que tu tinha por mim na faculdade. Aí a Emma diz pra ele, tu me curou dela. Essa é uma frase que ela é engraçadinha, ao mesmo tempo que ela é, sim, um pouquinho irônica ali, ela tem aquele quesinho de alfinetada, mas ela é suave. Enquanto na série ela disse, eu te conheci. Sabe, é tipo como se fosse... Daí, mas eu tinha uma queda por ti, mas aí eu descobri quem tu é de verdade, aí eu percebi que não vale a pena. Sabe, não é assim, o tempo todo é ela jogando ele pra baixo o tempo todo. E aí tem a parte que eles estão lá nadando, né, e aí o Dexter diz, eu senti a mesma coisa por ti na faculdade, e eu ainda gosto muito de ti, só que o problema é que eu gosto de todo mundo. Ele fala isso pra ela na série também, só que nesse ponto que a gente tá, essa frase nem combina com o Dexter que foi construído na série. Porque ele não tá lá ficando com todas as mulheres possíveis, ele não tá indo pra balada o tempo todo, a gente não tem essas cenas dele. Então esse personagem, arrasador de corações, esse canalha, ele não foi construído. A gente tem um Dexter fofinho, um Dexter simpático, a gente tem um Dexter que corre atrás da Emma o tempo todo. Ele não tá ali sendo aquela pessoa, pra essa frase fazer sentido, ela não combina com ele. Não combina, simplesmente assim. É complicado, sabe? Lá pelo sexto, sétimo episódio, parece que a coisa fica legal. Sim, mas eu não posso esquecer de falar do Ian. Meu Deus, quando o Ian aparece nessa série, eu já tava... nossa, por quê? Ian é insuportável, de verdade, e eu tava achando ele ainda mais insuportável nessa série. Eu não sei por quê. Eu simplesmente já tava, assim, com um ranço instalado demais num nível do Ian que eu não sei explicar. Talvez é porque eu li o livro, relembrei a forma como ele era e fiquei... que preguiça. Emma, alguém avisa. Alguém avisa que ele é insuportável, que ele tem piada chata, que ele não tem graça. Chato demais. Inclusive, na série, eles conseguiram deixar ele ainda mais sem noção. Porque eles deram mais tempo pro Ian ali ser desenvolvido e mostrar que ele realmente era uma pessoa sem graça, que ele não sabia fazer stand-up, que as piadas dele não eram boas. Tem tudo isso, então eu acho que essa parte
foi bem feita. Gostei da construção que teve pro Ian nessa série. Apesar de eu continuar achando ele um chato insuportável. Aí a gente tem coisas que, por exemplo, a gente não tem no filme. A gente tem a cena da Emma com o diretor da escola, que a gente sabe que ela acaba tendo um caso com ele por um tempo ali. E ele é um cara casado. Então a gente tem esse adicional na história da Emma. O que, sinceramente, se tivesse também, não faria diferença. Eu sei que foi adicionado só porque teria tempo pra isso. Eu gostei muito da forma como eles construíram a amizade da Tilly e da Emma nessa série, porque no livro e no filme ele é um livro e um filme já mais datado. Ele, na época que ele foi escrito, algumas coisas não eram vistas de uma maneira tão ruim. Por exemplo, essa competição que sempre teve entre a Tilly e a Emma, essa alfinetadinha aqui e ali, o fato da Tilly e o Dexter terem ficado lá no apartamento enquanto a Emma tinha ido no mercadinho e eles, né, tiveram uma massagem nos pés que saiu do controle, que é assim que é dito no livro. E aí isso vira uma coisinha, uma rusga na amizade, assim, delas, porque, né, a Emma sempre teve essa queda pelo Dexter, a Tilly sempre soube, enfim. Eu gostei muito como essa amizade foi construída na série, eu acho que ficou muito melhor. Eu gostei muito mais disso porque deixa a Emma tendo ali um ponto de apoio, realmente, mesmo que o Dexter não seja por perto, mesmo quando eles brigam, ela ainda tem uma pessoa, uma amizade que foi construída, que foi mantida, e que é uma pessoa legal, que gosta dela, que cuida dela. Gostei muito, de verdade. Gostei muito também do discurso da Emma no casamento da Tilly. Eu acho que é um discurso tanto pra Tilly e pra Emma, quanto pra Emma e pro Dexter. Eu acho que cabe muito bem pros dois. E eu achei muito, muito lindo. Adorei. Faz todo sentido. Com o livro, eu não lembro se a gente tem esse discurso no livro, eu até acho que sim, talvez ele seja um pouquinho diferente, mas é bem, bem bonitinho da forma como tá na série, porque no filme a gente não tem isso, a gente tem a Emma só como uma convidada, e na série ela é madrinha da Tilly, então ela tem ali um papel um pouco maior no casamento, né? Eu também gostei um pouco mais da Sylvie na série, eu acho que ela é uma personagem que ficou um pouco mais suave na série, é uma personagem que a gente consegue desenvolver ali uma simpatia com ela, a gente consegue ter empatia pela situação que ela vive, pela forma como o casamento dela e do Dexter termina. Eu acho que a gente consegue compreender um pouco melhor, porque até então a gente tem só parece que o Dexter tá se esforçando, enquanto a Sylvie, tipo, só tá cansada dele e bola pra frente, vai, passa. No filme. Na série já é diferente, a gente tem ali uma construção de coisas que vão somando, e a personalidade da Sylvie na série, ela é bem mais suavizada. A gente não tem aquela mulher super histérica e o tempo todo, que tá o tempo todo brigando e gritando. E o Dexter tá sempre na paz, tá sempre zen, não sei o que, tá sempre tentando. E aí, na série, a gente consegue ter esses dois lados, a gente consegue ver esse casamento realmente não dando certo, a gente consegue perceber que os dois tentaram, se esforçaram e tudo, mas que não deu realmente, e tudo bem, acontece. É um casamento real, um casamento que a gente consegue olhar pra ele na série e pensar, realmente isso é possível, isso pode acontecer, ninguém tá livre de nada, a gente consegue ter empatia pela Sylvie, a gente consegue ter empatia pelo Dexter, mas muito mais pelo Dexter, porque, como eu disse, parece que a série ela é voltada pra história dele, pro drama dele. Eu amei também no final, quando eles reúnem todas as pessoas que foram importantes pra vida da Emma na casa do Dexter, pra que ele não ficasse sozinho. Eu adorei, de verdade, eu adorei que a Sylvie tava lá, eu adorei como termina a história do Dexter e da Jazz. Porque no filme a gente tem muito uma Jasmine que às vezes ela tá sempre meio receosa de estar com o pai, às vezes ela não gosta dele. A gente tem aquela cena em que ele apanhou do segurança na boate, né? E ele chega na casa da Sylvie. E aí no filme a sensação é que a Jasmine não quer ficar perto dele, que ela não quer ficar com aquela pessoa, porque, tipo, ele tá dormindo no carro, se encosta nela e ela, tipo... Na série a gente não tem isso, na série a gente tem uma criança que ela não entende muito bem o que tá acontecendo, mas ela percebe que o pai dela tá sofrendo, então não tem esse distanciamento dela, não tem essa coisa de tipo, prefiro a mamãe.
Mas a gente vê o Dexter ao longo da série também crescendo bastante, se tornando um adulto, se tornando esse pai que ele é no final. Eu tinha muito medo que eles não conseguissem envelhecer o personagem, o ator, o suficiente para que ele chegasse no final com 40, já mais maduro, já superando todas as perdas que ele teve. E conseguiram. Eu fico feliz em dizer que a caracterização ficou muito boa. Só que eu senti falta um pouquinho do começo desse Dexter mais caótico, mais canalha, mais canastrão, mais... só quero aproveitar a vida. Eu acho que como série, como um produto audiovisual, eu acho que a série tem ali alguns problemas de ritmo, sim, no começo principalmente, porque a gente precisa de bastante tempo, de alguns episódios pra conseguir gostar da Emma e do Dexter juntos. A gente fica ali com um pouquinho de receio sobre os dois, é difícil a gente ficar interessado, porque às vezes parece que muita coisa ali é desnecessária, mas ali depois, pelo 6º, 7º episódio, as coisas melhoram, e aí as coisas engatam e dá realmente um interesse maior na coisa. Eu gosto quando o relacionamento da Emma e do Dexter começa a ser formado. Eu acho que eles talvez pecaram um pouquinho na construção da Emma querer ser mãe. Eu acho que no filme isso fica muito mais evidente e fica muito melhor construído, apesar de ser uma partezinha bem pequena. Na série, é uma coisa que, tipo, ela tá num minuto, no final do dia, ela tá reclamando com a Tilly sobre ter que cuidar da enteada, da filha do Dexter, e aí, de noite, ela já quer ser mãe. É uma coisa que, tipo, corre! Teve tanto tempo, tantos episódios pra construir isso, por que agora, sabe? Passou um dia com a menina, passou algumas horas, não foi nem o dia inteiro, foi algumas horas. Ela começou não querendo, começou reclamando por telefone que tava cuidando da Jasmine, de noite ela já, opa, quero ter. Isso foi meio rápido demais pra mim, sabe? Tem pontos positivos na série, sim, tem muitos pontos positivos, mas também tem coisas que eu não gostei tanto, e aí isso me faz ainda preferir muito mais o filme. Eu prefiro 100% o filme, eu acho que ele tem uma construção muito boa, ele tem um ritmo muito bom, foi uma adaptação muito bem sucedida, e eu sei que sempre que eu quiser voltar pra minha história do coração, a que eu quiser relembrar e reassistir, vai ser o filme, não vai ser a série, infelizmente, mas eu já tinha criado essa possibilidade na minha cabeça, eu já tinha aceitado que possivelmente essa série não seria exatamente como é no filme, até porque se fosse pra fazer uma coisa igual, eles não fariam. E, né, a Netflix tem aquela faminha de mudar coisas. Eu fico feliz em dizer que eles não mudaram absolutamente nada. Eles só adicionaram coisas que já estavam no livro. Só que eu acho que não foi bem explorado, não foi explorado o suficiente, o que daria para ter sido trazido. Talvez as escolhas não tenham sido as melhores, principalmente no começo, mas depois melhora bastante, fica bem mais interessante. Quando a Emma e o Dexter se encontram realmente, que a gente vê eles sempre juntos, aí a coisa melhora mesmo, de verdade. E confesso que continuarei amando a minha Emma e o Dex da Anne e do Jim. Vai ser ainda os meus preferidos, com certeza. Mas, apesar de eu achar que a história do Dexter ela foi até mais desenvolvida na série. Não sei, é que eu acho que a série foi realmente bem mais focada no Dexter do que no Dexter e na Emma. É tipo, não é Emma e Dexter, é o Dexter que eventualmente tem a Emma na vida dele. O que eu quase estava esquecendo é que o desenvolvimento do finalzinho da história do Dexter ali, sobre a superação do luto da Emma, eu acho que na série ele foi realmente retratado com muita clareza. A gente fica muito claro que não é que o Dexter, na série, fica nesse ponto, ele fica muito claro, fica muito evidente que ele foge pra bebida e pras drogas sempre que ele tá sofrendo muito. E quando a Emma morre no final dessa série, a gente percebe que o Dexter, ele perde o chão dele. Ele perde o motivo dele tá seguindo em frente, era a Emma, e ele perde isso. É devastador, e os últimos 2 episódios que retratam esse luto, eles são pra sofrer. É pra te sentir aquela dor e se sensibilizar por ela e entender que o processo do luto de cada um é muito diferente e a gente supera ele em tempos muito diferentes um do outro. E eu acho que realmente na série a gente sofre muito mais pelo Dexter ter perdido a Emma do que pela Emma ter morrido. Eu não consegui sentir a dor que eu sinto quando eu vejo o filme ou quando eu leio o livro de quando a Emma morre por ela.
Porque eu, no filme e no livro, eu fico muito apegada à personagem da Emma. Na série, eu não consegui sentir esse apego. Mas eu sofri muito pelo sofrimento do Dexter. O Dexter, realmente, ele foi um personagem que foi muito cativante nessa série. Ele teve um desenvolvimento que foi envolvendo cada vez mais, eu acho, que quem assiste, principalmente porque quando a gente vê o sofrimento do Dexter ao longo da série toda, enquanto a Emma, a gente não tem ela passando por tanto perrengue assim, a gente tem ela ali... A gente não tem as cartas, gente. Sabe, é uma série de 14 episódios e não tem as cartas da Emma. E a gente conhece muito a Emma e se sensibiliza por ela por conta das cartas que ela escreve pro Dexter no filme e no livro. Enquanto na série a gente não tem isso, parece que falta muita base pra gente começar a gostar muito da Emma, se importar muito com ela. A gente se importa muito com o Dexter, porque a gente vê muito dele. E aí, realmente, essa parte do luto é o que faz a gente mais... A gente sofre muito mais por ele do que pela Emma ter morrido, né? Enfim, eu acabei falando bastante, eu sabia que eu tinha muita coisa pra falar. Eu espero não ter esquecido de absolutamente nada, porque eu tô gravando isso logo depois de ter assistido pra que tudo fique muito claro na minha mente, né? Me contem se vocês já assistiram essa série, o que vocês acharam, se vocês já tinham lido o livro antes ou não. E se vocês não leram o livro e assistiram a série, vocês já sabem de tudo que eu falei, mas eu recomendo muito que vocês leiam o livro, porque eu acho que a gente ganha muito mais com esse livro, porque a gente consegue ter a visão da Emma sobre as coisas também, a gente consegue sentir muito mais pela personagem, pelas coisas que ela vive, pelas coisas que ela passa, a gente compreende muito melhor ela do que na série. Na série parece que ela só é uma estudante rebelde que queria protestar e que estava o tempo todo indo contra o sistema e acaba que no fim das contas ela só parece frustrada na série. Mas é muito mais do que isso, gente. É muito, muito mais. Leiam o livro ou assistam um filme para vocês entenderem melhor a Emma. Eu acho que é um ganho muito grande que a gente tem com essa personagem, com certeza. Me contem o que vocês acharam da série, se vocês ficaram satisfeitos, se vocês gostaram. Eu diria que... Eu acho que eu daria ali de 5 estrelas, eu daria um 3,5 pra série, porque não foi algo que me cativou tanto, mas eu gostei de ver algumas coisas, porém, sempre que eu quiser rever essa história, eu vou voltar pro meu filminho, com certeza. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês têm uma opinião diferente, deixem aí nos comentários, com respeito, por favor, obrigada. A gente se vê no próximo vídeo. Boas leituras e tchau! Então, pessoa linda da minha vida, olha só, eu tenho uma playlist só falando sobre adaptações literárias que eu já li e assisti. Vou deixar aqui do lado pra vocês assistirem. Aqui ou aqui, enfim, eu não sei de qual lado vai ficar aqui, eu tô bem perdida. Se vocês quiserem ver mais, ter mais indicações de livros que viraram filme, clica ali, continua aqui comigo, a gente se vê lá. Tchauzinho!